Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse texto, apesar de estar lá no Antigo Testamento, ele está, de um modo muito claro, com uma mensagem cristalina, chamando homens e mulheres não para olharem para dentro de si mesmos ou para olharem as outras pessoas, porque o que nós encontraremos olhando para dentro de nós? Encontraremos nossos medos, encontraremos nossas culpas, encontraremos nossos temores, encontraremos o que mais? Quando nós olhamos para o outro, ainda que possamos nos inspirar e nos encorajar com bons e grandes exemplos que temos de pessoas a quem conhecemos, mas ainda assim vai faltar, ainda assim é pouco. Esse é um convite incrível para nós olharmos para o alto, olharmos para Deus, olharmos para o Senhor das nossas vidas. Muitos não conseguem ainda contemplá-lo. Muitos não conseguem, nesse momento, olhar para o Senhor. E eu quero conversar e pensar junto com você um pouco sobre isso nessa noite. Esse Senhor, que talvez esteja encoberto aos olhos daqueles que se perdem, mas para a igreja, que olha para o alto, que olha para o seu Salvador, ela vislumbra a glória de Cristo. Que olhar é esse? Que características que teriam esse olhar? Olhai para mim e sede salvos. Que olhar é esse? É o olhar daquele que pede socorro. É o olhar daquele que com confiança se aproxima de Deus. É o olhar daquele que com gratidão também se achega a Deus. É um olhar humilde, que tem o desejo de louvar e tem a necessidade de ser perdoado. Esse é o olhar daquele que olha para o Senhor, segundo a orientação desse texto. Eu não sei se você já viveu a experiência de levar a sua criança para uma cirurgia. Eu não sei se você já viveu essa experiência, que num dado momento você está ali com a sua criança no quarto, e você levou a criança, e alguém da enfermaria chega e diz para você o seguinte: está na hora, nós precisamos levá-la. Eu não sei se você é capaz de olhar ou de se lembrar do olhar da sua criança quando ela foi entregue ou nas mãos ou no colo daquele enfermeiro que não convive com ela, que ela não conhece, que ela conheceu ali na hora. Eu não sei se você vai se lembrar dessas coisas, mas isso é marcante para muitas pessoas que viveram essa experiência. Talvez você se lembre de alguma coisa, e eu quero trazer essa história, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui nessa noite. É o olhar daquele que perde a referência, é o olhar daquele que está agora sob controle, sob cuidado de alguém que ele não conhece, que ele não confia. Agora os olhos já não estão postos diante do Pai. Agora os olhos já não estão postos diante da mãe. Mas talvez a gente possa pensar uma ilustração mais alegre, mais festiva, que é o olhar da criança quando ela volta para você, ou quando ela acorda e te vê. Agora, no pós-cirúrgico, no pós-operatório, os seus olhos vão reencontrar com os olhos dela. Ela vai abrir os olhos e ela vai ver você. E o olhar é completamente diferente. Porque ela se sente segura, porque ela está em paz, porque ela encontrou abrigo, proteção, força, conforto, amor. Esse é o olhar. É o olhar de uma criança para os olhos do seu pai, para os olhos da sua mãe, num reencontro. Esse texto, ele pode ser explicado também com uma história do povo de Israel, que é registrada em Números, capítulo 21, dos versículos 4 a 9. Essa história nos ajuda a entender melhor esse texto e a expressão: olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra.
Qual é a história, então, pastor, que pode nos ajudar a entender melhor esse texto? Essa história é a seguinte: o povo de Israel caminhava no deserto, peregrinava no deserto sob a liderança de Moisés, mas eles estavam super insatisfeitos, eles estavam murmurando, reclamando, falando mal de Moisés, falando mal de Deus, e eles diziam: olha, lá no Egito a gente era muito mais feliz, porque lá no Egito a gente tinha carne para nós comermos, e agora a gente só tem maná. Olha, você nos tirou daquela condição para a gente morrer aqui no deserto. E esse era o ambiente de murmuração, de reclamação. Não havia nenhum sentimento de gratidão por aquilo que Deus estava operando naquele momento. Não havia nenhum sentimento de gratidão pela provisão de Deus diária sobre a vida deles. Não havia nem mesmo uma memória clara que levasse à gratidão ou ao temor. Mesmo aquele grupo que viu milagres incríveis, uma ação poderosa de Deus reiteradas vezes, até que eles saíssem de onde estavam, que eles saíssem da condição de serem escravos e peregrinassem pelo deserto até a terra prometida. Não havia nada disso. Muitos milagres Deus havia feito, nenhum deles agora era lembrado pelo povo, eles só sabiam reclamar e murmurar. E como disciplina e correção para esse povo, Deus permitiu que as serpentes do deserto atacassem o povo. E elas eram muito venenosas. E o que acontecia? As pessoas morriam no deserto atacadas por essas serpentes. E quando eles perceberam que eles não eram capazes de solucionar essa questão, de protegerem a si mesmos, eles se voltam para o líder, a quem eles tanto criticavam, e pedem para esse líder interceder a Deus em favor deles, porque eles estavam arrependidos e eles reconheceram o erro deles pela ingratidão, pela reclamação e pela murmuração. Deus orienta então a Moisés que orientasse o povo que eles construíssem uma serpente de metal, eles fizeram de bronze, e colocassem numa haste, num poste, num local alto, erguessem essa haste e o colocassem num local em que a pessoa picada, ali dentro daquela aldeia, dentro daquela comunidade, se ela fosse picada, ela poderia olhar de onde ela estivesse, aquela imagem que foi erguida, aquela escultura que foi erguida, e ao olhar aquela escultura, ela seria salva do veneno da serpente que atacava a sua corrente sanguínea. Essa é a história, e assim foi feito. A serpente foi construída, foi colocada numa haste, foi erguida, e as pessoas que eram picadas e que confiavam na palavra de Deus, de que elas seriam livres, de que elas seriam libertas, que elas seriam curadas pelo fato de olharem para o alto, assim foi feito, em cumprimento à palavra de Deus. Jesus menciona essa história. Quando Jesus menciona essa história, que é registrada em João capítulo 3, versos 14 a 16, ele diz assim, olha o que Jesus diz dessa história. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como nós olhamos para o Filho de Deus crucificado, é como nós olhamos para Jesus. O convite aqui é olhar para Jesus, o convite aqui é olhar para Jesus com fé, para ser salvo, para ser curado, para ser liberto. E esse é um convite que está posto, esse é um convite que está colocado para todo tipo de gente. Para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o letrado, para o iletrado, para que de todas as tribos,
todas as etnias, toda língua, possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, possa olhar para o alto, possa olhar para Jesus, possa olhar para o sacrifício de Jesus e ser salvo. Olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso chamado e esse deve ser o nosso exercício diário. Talvez você diga assim nessa noite: pastor, mas eu já fiz isso. Olha, lá em 73, lá em 98, lá não sei quando eu fiz isso. A pergunta é se você tem feito isso todos os dias. A pergunta é que se você tem feito exatamente a construção de um hábito, que é no seu dia a dia, olhar para o seu Salvador, que é no seu dia a dia, na sua rotina, no seu contexto, diante das suas lutas, das suas dores, e nos momentos também de grande alegria, se você olha para o seu Salvador. Olhar para Cristo. Olhar para Jesus e buscar nele perdão, misericórdia. Irmãos, quem que pede misericórdia? Quem que clama por misericórdia? Quem é aquele que pede perdão e clama por misericórdia? Que olha para o alto, que olha para o Senhor e busca nele perdão e misericórdia? É aquele que se vê em necessidade de perdão e de misericórdia. Essa palavra aqui não vale nada aos ouvidos de quem não se vê assim. Quem entende que não precisa do perdão de Deus, quem entende que já deu conta de tudo, quem entende que está bem demais e que não precisa disso, essa palavra vai bater como bate nessa parede, ela bate e volta. Ela rebate no coração de alguém. Essa palavra é bendita e transformadora quando ela é acolhida, quando ela é recebida por alguém que olha para si, enxerga os seus pecados, enxerga os seus erros, enxerga os seus desvios, as suas transgressões. E percebe que a sua relação com Deus não está em paz, que a sua relação com Deus não está como deveria ser, que a sua relação com Deus, ela atrofiou ao invés de crescer, ela diminuiu, ela encolheu, e ela adoeceu, e ela esfriou. Pessoas que não ligam para isso não são pessoas que vão olhar para o alto e pedir socorro, não são pessoas que vão olhar para o Senhor Jesus e dizer: tem misericórdia da minha vida. Muitas vezes nós nos entretemos em tantas coisas e nós perdemos esse elemento como principal elemento das nossas vidas, a nossa relação com o Senhor. Irmãos, há uma crise nesse tempo gerada por aquilo que eu chamaria de entretenimento. Seja ele qual for, aqui não é qual entretenimento, mas nós vivemos um tempo em que a indústria do entretenimento ela está muito presente no cotidiano das pessoas comuns. E ela desvia a atenção da pessoa, e eu quero tentar mostrar alguns exemplos. Se você, por exemplo, der uma guloseima, ou um celular, uma tela, para uma criança e deixá-la ali, você é pai ou mãe dessa criança, você dá guloseima, você dá uma tela, quanto tempo você pode ficar longe dela? O tempo que durar o entretenimento. Porque ela só vai dar falta de você quando o entretenimento cessar. Enquanto o entretenimento não cessa, ela não sente falta do pai. Enquanto o entretenimento não cessa, ela está condicionada ao quê? A olhar aquela circunstância no sentido de que aquela circunstância é suficiente. Quando acaba, ok, ela vai te procurar. Percebem que o entretenimento faz isso conosco? Eu dei o exemplo da criança, mas ele é real para o adulto, ele é real para qualquer pessoa.
aquilo que te seduz, aquilo que te chama, aquilo que atrai tua atenção, aquilo que você consome, aquilo que mexe com a sua atenção e você estava olhando, quando chega naquilo você fixa o olhar. Tudo isso serve para, em algum momento das nossas vidas, nos desviar da atenção daquilo que deveria ser o primeiro na nossa jornada, na nossa caminhada. De certa forma, o entretenimento e os ídolos que nós criamos no nosso coração, eles reagem, eles impedem, eles reagem contra, eles se vêm contra a nós tomarmos a atitude de olharmos para o Senhor. Por que nós não olhamos para o Senhor todos os dias em busca de misericórdia, graça, perdão, renovo e paz? Porque muitas vezes nós ficamos presos ao entretenimento. Porque muitas vezes nós dedicamos mais tempo aos ídolos do coração que nós mesmos criamos, ao invés de nos prostrarmos diante de Deus, nos colocarmos de joelho, para agradecermos a providência, para agradecermos a provisão, para agradecermos o consolo, para agradecermos aquilo que acontece todo dia na vida da gente, que é tão bom e tão maravilhoso, e que nós paramos de agradecer faz tempo, porque entrou numa rotina e a gente nem expressa gratidão mais a Deus. Mas se um dos ídolos do nosso coração assinasse um autógrafo, ou nos desse uma atenção, ou tirasse uma foto conosco, nós íamos ficar tão gratos, porque ele posou para uma foto, para você poder colocar nas suas redes sociais. Ai, que gratidão, que alegria, que paz, que inundaria o coração de muitos. Percebem, irmãos, a contradição, percebem a luta, a tensão, a sedução de tudo que está envolvido? Irmãos, o Flamengo tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Eu sei que isso entristece alguns, eu fazer essa menção. Muitos ficam tristes quando eu menciono isso. Foi em 2019. Em 2020, em janeiro de 2020, eu fui para a praia. Eu estava de férias e fui. Nós e lá de casa, a família da Sandra que veio do Rio, nós ficamos alguns dias em Bombinhas. E Bombinhas é um trânsito fera. Pensa um trânsito gostoso, irmãos, que ia chegar em Bombinhas, né, nesse período do ano. E numa dessas passagens assim, joga primeiro, joga ponto morto, joga primeiro, joga ponto morto, a gente viu uma pessoa que nos pareceu conhecida. E aí eu falei assim, olha lá o Rafinha. O Rafinha era o lateral direito do Flamengo naquela altura. Aí nós rimos dentro do carro, vê se o Rafinha vai estar aqui. Só que aí a pessoa a pé, ela passava o carro, né? Então eles a pé, com a cadeirinha de criança, de bebê, e mais um monte de criança, e mulher, e não sei o quê, e eles passaram pela gente. Mas quando eu falei, gente, mas é o Rafinha mesmo. Aí ficou aquele assim, aquele alvoroço dentro do carro, é o Rafinha, é o Rafinha, é o Rafinha. Aí nós andamos um pouquinho, o trânsito andou, e aí eu joguei o carro para cima da calçada para poder tirar uma foto com o Rafinha. Olha que luta para tirar uma foto com o Rafinha. Aí eu fui para cima dele, Rafinha, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Eu estou com a família, não, é rapidinho. Saca o celular e tal, e tira aquela foto, e põe na rede, aquele alvoroço. Pô, show de bola tirar uma foto com o Rafinha, show de bola. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Estou dizendo que você não possa se entreter, ou que você não tenha referências, que num dado momento você não possa ter alegria. Eu estou dizendo para você que se você não tomar cuidado, você desvia do propósito para o qual você existe. Estou dizendo para você que existem muitas ciladas e que se nós bobearmos, nós vamos cair nelas. E nós não vamos ter essa postura de olhar para o Senhor todos os dias. E esse é o propósito de Deus para todos nós. Aí a gente vai olhar, sabe quando? Quando o filho adoece, quando o casamento entra em crise, quando assina uma demissão no emprego. Aí vai olhar. Eu não estou falando disso. Porque isso é uma miséria muito grande. Porque esse não é nosso chamado, esse não é o nosso propósito, esse não deve ser o nosso hábito, e a gente não deve construir isso como estilo de vida. Nós somos chamados a olhar para o Senhor. Olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra. Eu quero avançar, irmãos, quando o texto, na sua parte final, diz: porque eu sou o
Senhor, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí eu quero pensar mais um pouquinho com você. Não é um Deus, irmãos. Não é um Deus. Porque eu sou um Deus e é o Deus, é o único Senhor, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. É aquele pelo qual nós existimos. E é o único Deus, Senhor de todas as coisas. Tudo que existe, existe porque Ele criou, existe, permanece, porque Ele sustenta e terá o fim que Ele planejou. Irmãos, e nós anunciamos o Evangelho para as pessoas. Esse Evangelho deve ser anunciado aqui e longe, aqui e em outras culturas, aqui e em outros limites geográficos, aqui e para todo tipo de gente, para que Ele seja reconhecido como o único Deus e Senhor em todos os lugares da terra, para que o nome dEle seja famoso, para que Ele receba a glória, a honra, o louvor que lhes são devidos. Essa é a nossa missão, é estar com Ele, e louvá-lo, e olhar para Ele, e olhar com olhos de um desejo grande de cada vez estar mais com Ele, e olhar com confiança, e olhar com esperança, e cheios da presença dEle, anunciarmos ao mundo esse Deus que chama a todos para olharem para Ele, para serem salvos. Irmãos, o povo de Deus foi muitas vezes disciplinado por idolatria. Uma vez ou duas, não. Um monte de vezes, muitas vezes de diferentes maneiras. Coração que se desvia, um coração que permite a construção de um ídolo, o coração que vai se desviando, vai se enamorando de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum projeto, ou de alguma conquista, e vai ficando longe, longe, longe de Deus. Irmãos, esse povo, essa turma que saiu do Egito, nós somos eles, irmãos. Esse é o ponto. É quase inacreditável que eles tenham feito tudo que fizeram, tendo vivido tantas coisas que Deus fez em favor deles. E a gente olha o texto e fala, não é possível que esse pessoal construiu um bezerro de ouro depois de ver 10 pragas e ver o mar abrir, eles passarem seco e aquilo fechar, e a roupa não estraga, e não falta alimento, e Não é possível que eles fizeram isso. Esses somos nós. Esse texto está posto para nos alertar que nós fazemos a mesma coisa todos os dias. Olha seu coração. Sonde o seu coração. Peça para Deus sondar o seu coração. Aonde está o seu coração? Nas mãos de quem está o seu coração? Cuidado para você não transformar questões, relacionamentos, objetivos que são lícitos, que são bíblicos, que não são um pecado em si mesmo, que não há nenhum mal moral, mas que não devem ocupar o espaço de primeiro na vida de ninguém. Guardem isso, irmãos. Pessoas que conhecem o que os irmãos já conhecem da Bíblia, aqui em sua grande maioria, dificilmente vão ter um tipo de idolatria que seja prostrar-se diante de uma imagem. Pelo fato material bíblico que condena isso. Dificilmente isso será a sedução dos irmãos. A minha sedução. Não será. Mas nós nos deixamos ser seduzidos por outros elementos. Cuidado para você não transformar a sua família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, em algo maior que Deus na sua vida. Você vai dizer, pastor, mas Deus não abençoa a família? Abençoa. Filho não é coisa de Deus? Casamento não é coisa de Deus? Sim, mas não para tomar o lugar de Deus.
Porque todas essas coisas entram em equilíbrio na nossa vida quando Deus é o primeiro. Quando Deus é o primeiro da vida do esposo, do marido, do homem. Quando Deus é o primeiro da vida da mulher. Quando a criança percebe o lugar de Deus na vida do casal. Quando ela é ensinada a cultivar em primeiro lugar honra e obediência ao Senhor. Que ela obedece pai e mãe porque de fato ela obedece ao Senhor. Que a gente trabalha no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa atividade, seja ela qual for, mas como se a gente trabalhasse para o Senhor. E quando a gente está em posição de comando ou de chefia, chame do que quiser, nós tratamos aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão acima de nós, no respeito e no amor do Senhor. É isso, irmãos. Não dá para transformar, mesmo aquilo que é bom, bíblico e legítimo, em algo que ocupe mais o nosso coração do que Deus. Tem coisas menos dignas. O ídolo da música, o clube de futebol, o artista preferido, o candidato, a ideologia, o partido. Tantas coisas. Tantas coisas. Tem gente que está mais preocupada, irmãos, que alguém tecle determinado número na urna do que confesse a Jesus como Senhor essa semana. Tem gente que está mais preocupada com qual número que vai ser teclado numa urna do que levar a pessoa à compreensão do Evangelho. Está mais desejosa de converter alguém para o seu candidato ou partido de preferência, a aproveitar aquela amizade para conduzir a pessoa aos pés de Jesus. Mas nós dizemos que isso não é o mais importante, mas as nossas ações movidas por essa loucura revelam isso. Gasta mais dinheiro, mais energia, mais tempo, mais tudo. Vai falar, pastor, mas por causa disso, daquilo, não justifica. Explica, mas não justifica. Porque nós não fomos chamados, irmãos, para colocar nada em tempo algum adiante de Deus na nossa vida. Os irmãos que acompanham mais de perto, cada vez mais pessoas acompanham mais de perto a cena política. Puderam ver essa semana a controvérsia do voto de uma ministra do STF, mas também do STE, que mesmo no seu voto, no discurso do seu voto, na defesa do seu voto, acreditava que uma posição era censura, mas colocou uma data por um período como uma exceção. E ela recebeu muita crítica, e tem recebido muita crítica. A meu juízo legítimo. Mas eu não quero, esse não é o meu ponto. Eu quero fugir desse ponto. Eu quero usar isso só para ilustrar o que eu de fato quero dizer. Quantos de nós, movidos pela paixão do cenário político, estamos fazendo a mesma coisa que essa mulher? Nós estamos abrindo um período de exceção para tornarmos um candidato mais importante que Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso ciclo de amizade, dentro de onde nós trabalhamos. Nós não perdemos uma oportunidade para tentar confirmar alguém para o voto que nós queremos, mas nós perdemos todas as oportunidades de evangelizar alguém. Mas é até quando? É até domingo que vem? Ah, então que bom que está chegando. Mas está errado, não é? Tem que ser até domingo que vem, nem nada. Isso é hoje, irmãos, por causa da cena, daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é a Copa do Mundo, e daqui a pouco é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Para quem a gente vai olhar de fato? Para quem nós vamos olhar com alegria, com confiança, com esperança, com fé, com gratidão? A quem nós vamos clamar misericórdia? A quem?
Cuidado para você não criar deuses, falsos ídolos para si e para sua família. Quero concluir. Não olhe para você. Você não tem o que você precisa. Você precisa de um Salvador e você não é capaz de salvar-se a si mesmo. Não olhe para as outras pessoas e coloque a sua confiança em pessoas, sejam quais forem. Elas não são suficientes, não há um justo sequer. Todos têm pés de barro, todos têm pés de barro. Coloque a sua confiança em Jesus. Perdoe, peça perdão, construa relacionamentos com base em respeito, em perdão. Confie em Deus, olhe para Deus, é dele que virá o socorro. Irmãos, o chamado é simples. Olhe para o Senhor e seja salvo. Isso é simples, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um hoje pode olhar para o Senhor para ser salvo. Qualquer um pode olhar para o Senhor hoje para pedir perdão. Qualquer um pode olhar para o Senhor hoje e encontrar nele graça e misericórdia. Está diante de todos nós. Olhem para o Senhor, o seu Salvador. Olha para o Senhor. Qual é a sua oração? O que você vai dizer para o seu Senhor? Como que você recebe esse chamado, esse convite, esse mandamento de Deus? Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ao longo da história, muitas pessoas têm olhado para o Senhor. Muitas pessoas têm olhado para Jesus e têm tido suas vidas transformadas, suas famílias transformadas. Em diferentes momentos de suas vidas. Estudando para compartilhar esse sermão, eu descobri que um adolescente de menos de 15 anos, irmãos. O nome dele é Charles Haddon Spurgeon. O tal do Spurgeon, num português brasileiro, com menos de 15 anos ele estava em conflito. Ele buscava uma resposta, ele buscava um Salvador. E eu quero compartilhar com os irmãos o relato da conversão dele. Esse homem é reconhecido como o príncipe dos pregadores. Tantos pregadores existem no mundo inteiro, irmãos, incríveis, instrumentos poderosíssimos nas mãos de Deus. Todos o reverenciam como o príncipe dos pregadores. Esse homem foi instrumento para a salvação de milhares de pessoas, irmãos. Pessoas saíam de lugares muito distantes, num tempo em que a locomoção não era fácil como hoje, para ouvir a palavra de Deus que saía da boca desse homem. E o relato da sua conversão é o seguinte: o Charles, ele havia ido passar o Natal em casa no fim de 1849, com o firme objetivo de visitar todas as igrejas da cidade para descobrir o caminho da salvação. Não se sabe quantas igrejas visitou, mas em nenhuma ele encontrou o que buscava. Os pastores expunham as grandes verdades da fé cristã e seus sermões eram bastante apropriados àqueles voltados às coisas espirituais. Porém, o que o jovem queria saber é como ser perdoado dos seus pecados. Isso ninguém lhe explicava. Finalmente chegou um dia que a mão de Deus inegavelmente se estendeu sobre Charles Haddon Spurgeon por um caminho nunca imaginado. Charles havia planejado visitar uma capela distante da sua casa e saiu o caminho afora, mas caiu uma nevasca que o impediu de prosseguir na jornada. Ele se encaminhou para uma rua afastada e acabou se deparando com um pequeno templo, lá no final. Era uma capela metodista. Esta igreja, até então desconhecida na cidade, estava destinada a ser a famosa mundialmente como resultado da primeira visita de um adolescente de não mais de 15 anos. Charles não estava inclinado a entrar, pois tinha ouvido que o pessoal da referida igreja cantava tão alto
que você ficava com dor de cabeça. Mesmo que isso fosse verdade, Spurgeon não se importou, desde que lhe mostrassem como ser salvo. Ele mesmo conta o restante da sua história. O pastor não apareceu naquela manhã por causa da neve, acho eu. Finalmente, um homem magrelo, que era sapateiro ou alfaiate ou coisa parecida, foi até o púlpito para entregar a mensagem. Todo mundo sabe que os pastores devem ser instruídos, mas esse homem não era. Ele foi obrigado a ficar preso ao texto pela simples razão de não ter mais nada o que falar. O texto bíblico era: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os limites da terra. O homem nem pronunciava direito as palavras, mas não importava. Havia naquele texto um rasgo de esperança. Foi o que eu pensei. O pregador começou: meus queridos amigos, este é um versículo bem simples mesmo. Ele diz: olhai. Gente, olhar não dá quase trabalho nenhum. Não é como levantar o pé, o dedo, é só olhar. Ninguém precisa de diploma de faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tonto e mesmo assim você pode olhar. Ninguém precisa viver 1000 anos para conseguir olhar. Todo mundo pode olhar. Até uma criança. Mas o texto diz: olhai para mim. Então muitos de vocês estão olhando para vocês mesmos, mas não adianta nada. Nunca vão achar paz em vocês mesmos. Tem gente que olha para si, mas não encontra paz. Não. Olhe para o que Jesus Cristo diz, olhe para mim. Alguém pode dizer: qual é? Temos que esperar até o Espírito agir? Não é hora disso agora. Olhe para Jesus. O texto diz: olhai para mim. O bom homem seguiu o texto assim: olhe para mim. Estou suando grandes pingos de sangue. Olhe para mim. Estou pregado na cruz. Olhe para mim. Estou subindo ao céu. Olhe para mim. Estou sentado à direita do Pai. Ai, pobre pecador, olhe para mim. Olhe para mim. Ao chegar nesse ponto, depois de manejar uns 10 minutos, o púlpito chegou ao fim. Então ele me viu logo abaixo da galeria e ousou dizer que com tão poucos presentes, ele percebeu logo que eu era o visitante. Havia menos de 15 pessoas nessa capela nesse dia, irmãos. Fixando o olhar em mim, como se conhecesse meu coração, ele afirmou: jovem, você parece infeliz. Era verdade, mas eu não estava acostumado a ouvir observações vindas do púlpito sobre a minha aparência. Mas o soco foi bom. Acertou em cheio o meu coração. O homem continuou: e você continuará infeliz. Infeliz na vida e infeliz na morte. Se não obedecer ao versículo, mas se obedecer agora, você será salvo. E erguendo as mãos, exclamou: jovem, olhe para Jesus Cristo, olhe, olhe, olhe. Você não pode fazer mais nada a não ser olhar e viver. Enxerguei o caminho da salvação na hora. Não me lembro do que o homem disse a seguir, não prestei atenção. Pois aquele pensamento dominava minha mente, assim como na ocasião em que a serpente de bronze foi levantada no deserto, e bastava o povo olhar para ficar curado, o mesmo aconteceu comigo. Eu esperava ter de fazer 50 coisas, mas então ouvi a palavra olhai. Que palavra fascinante ela me pareceu. Olhei até quase ficar cego. Naquele instante a nuvem desapareceu, a escuridão sumiu e vi instantaneamente o sol. Senti vontade de me levantar e cantar com os mais fervorosos ali presentes sobre o maravilhoso sangue de Cristo e a fé simples que olha só para Ele. Nunca me esqueci daquele dia em que encontrei o Salvador e aprendi a me agarrar a seus amados pés. Eu
Um adolescente desconhecido, sem importância, de que ninguém nunca ouviu falar. Escutei a palavra de Deus. E aquele versículo precioso me levou à cruz de Cristo. Posso atestar que a alegria daquela ocasião foi absolutamente indescritível. Eu poderia dar saltos, poderia dançar, porém não houve nenhuma expressão, por mais fanática que fosse, que não estivesse de acordo com a alegria do meu espírito naquele momento. Muitos dias de experiências cristãs se passaram desde então, mas nunca houve um que trouxesse a completa alegria, a maravilha fulgurante daquele primeiro dia. Achei que iria saltar do banco onde estava e gritar com o mais impetuoso dos irmãos metodistas ali presentes. Fui salvo! Fui salvo! Um momento de graça, um pecador salvo pelo sangue. Senti que fui emancipado. Um herdeiro do céu. Um perdoado, um aceito por Cristo, arrancado do barro imundo e da cova horrível, com os meus pés na rocha e o curso da minha vida estabelecido, achei que poderia dançar a caminho de casa. Entendi o que John Bunyan quis dizer quando afirmou que gostaria de contar aos corvos da lavoura tudo a respeito da sua conversão. Esse acontecimento se deu na manhã de domingo, de 6 de janeiro de 1850. E o legado desse homem, por geração após geração. Senhor Deus e Pai, bendito seja o santo nome do Senhor. Porque o Senhor nessa noite nos chama mais uma vez, Deus, a olharmos para o Senhor, porque o Senhor olha para nós todos os dias, Deus. O Senhor olha por nós, o Senhor considera as nossas vidas, mesmo difíceis, pecadores. O Senhor tem olhado por nós e nós queremos, Deus, olhar para o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar, entronizar o Senhor nas nossas vidas. Deus, perdoa-nos por todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar, Deus. Nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as pessoas, para as coisas, e nós procuramos, Deus, resposta onde não há resposta, Deus. Nós procuramos, Pai, solução onde não há solução, quando o chamado do Senhor é de que nós olhamos para o Senhor para sermos salvos, para sermos libertos, para termos vida. E obrigado, Deus, porque essa palavra fez sentido no coração de muitos nessa noite. Sela essas vidas, Deus, confirma essas vidas, renova essas vidas. Que eles sintam que são perdoados, que eles percebam que são perdoados, que eles percebam que são filhos e filhas, lavados no sangue do Cordeiro, e assim como a história daquele adolescente mudou, Deus. Muda histórias nesse lugar, nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.